Só dizer para as pessoas, não é o delegado Tiago, tá, pessoal? O delegado Tiago está 3 meses só em Umuarama. Eu vi que algumas pessoas Caraíma, ele tá? em Caraíma, mas na região de Umuarama, era de Brasília, até a gente se conheceu na época do Lázaro, delegado muito bom, delegado que estava aí trabalhando, passou a noite, a madrugada toda em cima desse caso, e a doutora Josi pode até complementar do que eu estou dizendo, porque tem muita gente apontando o dedo pro delegado, coitado do delegado, fez as tripas coração para esclarecer esse caso, trabalhando muito, contando com a ajuda das equipes de Umuarama e também da capital, e a doutora Josi pode confirmar isso. Doutora Josi, muito obrigado. A senhora ouviu a entrevista, que eu acredito que a cliente da senhora está bastante revoltada, e não é para menos, porque ela perdeu o esposo, perdeu os amigos do esposo dela, e ela... Eu falei lá atrás, quando tinha uma recompensa de 100 mil reais, que eles estavam com uma investigação paralela, e a família, com certeza, eu não sei quem é que estava investigando, mas eles tinham muitas informações também. E eles até poderiam ter achado os corpos, mas quem achou foi a polícia. A senhora ouvindo a entrevista, vendo a situação, porque eu não tenho acesso ao que a polícia investigou, mas a senhora como advogada tem. Agora, localizar os corpos. Como é que a senhora avalia agora a investigação de agora para frente? Tem que achar todos envolvidos, não só o velho e o filho dele, porque ela falou muitos outros, até nomes aí na entrevista dela, hein, doutora Josi? Sim, Salsicha, nós temos várias informações, nós recebemos muitas denúncias com relação a isso. Houve sim uma investigação paralela feita pela família, né? A família acabou dispondo aí de bastante valores para fazer essa investigação paralela. Eu digo que o encontro das vítimas, o encontro do veículo é a ponta do iceberg, né? Nós estamos agora iniciando, agora que começa em si todo esse processo, porque agora estão chegando os laudos periciais, herbes de telefone, quebra de sigilo telemático, né? Então agora que nós teremos mais embasamentos, né? E as informações com relação a todos os envolvidos. Nós temos certeza, né, como a Meire falou, que existem vários outros envolvidos nesta empreitada criminosa, né? Mas, assim, nós estamos esperando que a própria autoridade policial oficialize esses nomes. Nós estamos levando as informações para a autoridade policial também, e nós esperamos que em breve toda a sociedade possa tomar consciência de todos esses nomes. Contamos com a prisão o mais rápido possível de todas essas pessoas envolvidas, e nós acreditamos certamente na justiça, e como a Meire disse também, a família está lutando de forma incessante. Enquanto a justiça não for feita, ninguém vai desistir. Doutora Josi, a senhora é uma das advogadas... Salsicha. A senhora é uma das advogadas mais competentes de todo do estado do Paraná. A senhora advogou, defendendo muitas pessoas, foi muitas vezes ao júri. Queria saber da experiência da senhora. Vamos lá. O caso de Caraíma ganha novos contornos depois da conversa dos advogados das famílias com o programa VG, onde foram revelados pontos que ainda não tinham vindo a público. Desde o desaparecimento dos 4 amigos, as dúvidas e contradições só aumentaram. Segundo os advogados, a investigação ainda tem muitas lacunas e precisa avançar de forma mais firme para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Eles destacaram que não se trata apenas de um caso de desaparecimento, mas sim de um crime organizado, planejado com antecedência e executado de forma cruel. Durante a entrevista, os advogados frisaram que a versão apresentada por alguns suspeitos não se sustenta diante das provas encontradas. O carro das vítimas foi localizado enterrado em uma espécie de bunker improvisado com vestígios de tiros e sangue. Isso mostra que não foi um crime casual, mas sim um ato meticuloso para apagar rastros. Eles reforçaram que os corpos encontrados em vala rasa, em área de difícil acesso, demonstram a intenção clara de ocultar provas e atrasar o trabalho da polícia. Para eles, a cena mostra que o crime foi premeditado e não poderia ter sido realizado por apenas 1 ou 2 pessoas. Os advogados também apontaram para as provas indiretas que podem ajudar a elucidar o caso. Segundo eles, existem áudios que mostram conversas suspeitas sobre o desaparecimento e que podem envolver pessoas ainda não mencionadas oficialmente.
A cobrança de uma dívida de mais de R$200 mil teria sido o estopim, mas eles acreditam que há interesses maiores por trás. A versão de que os rapazes viajaram apenas para tratar de negócios está sustentada por mensagens e ligações anteriores, o que reforça que a viagem não tinha ligação com atividades ilícitas, como alguns tentaram insinuar. Outro ponto levantado foi a atuação da família Buscariolo, citada diversas vezes ao longo das investigações. Os advogados cobram que seja apurado de forma profunda o envolvimento de pai e filho, que teriam sido vistos na região pouco antes e depois do desaparecimento. Eles lembram que vizinhos relataram movimentações estranhas na fazenda ligada à família, e até mesmo a saída apressada, deixando objetos e alimentos espalhados como se tivessem fugido às pressas. Esse comportamento reforça a suspeita de participação direta ou de, no mínimo, conhecimento do que aconteceu. Para os representantes das famílias, não é aceitável que até agora a polícia não tenha se manifestado de forma clara para os parentes das vítimas. Eles afirmam que nenhuma família foi procurada oficialmente para receber detalhes, o que aumenta a sensação de abandono e revolta. Segundo eles, as famílias estão sofrendo em silêncio, sem respostas, enquanto os responsáveis continuam soltos. Essa demora gera revolta, desconfiança, já que, na visão deles, o caso está sendo tratado de forma diferente de outros crimes com grande repercussão. Os advogados também cobraram mais transparência da perícia. Eles disseram que a identificação dos corpos precisa ser feita com rapidez, usando DNA e todos os recursos disponíveis para que as famílias tenham a confirmação oficial e possam dar um sepultamento digno. Além disso, pediram que as investigações incluam não apenas quem executou o crime, mas também os possíveis mandantes. Para eles, não há dúvida de que existiu uma ordem superior e que pessoas com interesse direto na dívida ou em ocultar segredos da região estão por trás do massacre. Outro ponto citado é que a forma como os corpos foram... falando de dois, o velho e o filho dele, entendeu? No local foi encontrado cápsulas diferentes de 4 armas. Então, o que se deduz? A dedução simples... 5 armas. Seriam 4 pessoas atirando ao mesmo tempo, ou 5, não sei se foi mais. A senhora acredita que quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas nessa morte aí? Que matou, que lhe enterrou o carro, que enterrou os corpos. Em torno do quê, assim? Mais de 5, em torno de 10... Pela experiência da senhora, a senhora queria... Porque foi bastante gente. Para cavucar os buracos, para enterrar, é gente que trabalhou nesse caso aí, hein, doutora? Salsicha, eu acredito que mais de 5, talvez, né? Nós precisamos pensar que não é só o homicídio e a ocultação dos cadáveres. Nós temos também a questão do auxílio à fuga dessas pessoas, né? Nós temos a questão que esse veículo, certamente, ele não foi colocado dentro daquele bunker por mãos humanas, né? Isso ali a gente sabe que, pela dificuldade que nós tivemos para retirar esse veículo de dentro daquele bunker, nós sabemos que ali foi utilizada uma máquina agrícola, então nós já temos ali a informação de que alguém também dirigia essa máquina, então no cometimento desse crime, né? Então eu acredito que muito mais de 5 pessoas. Agora, nós esperamos que a autoridade policial, que ela consiga, né, ali junto com o setor de inteligência da polícia, com todas as provas que foram coletadas, que ela consiga o quanto antes trazer essas informações para que a família não tenha que continuar ali essa busca individualizada por essas informações, né? Então, eu acredito que mais de 5 pessoas certamente participaram desse crime. Quer fazer uma pergunta para a doutora, seu Nader Carlos? Não, é que a gente conversa muito, eu e a doutora, e ontem quando falávamos, a gente estava na expectativa de ter mesmo sido que os corpos fossem encontrados essa madrugada de hoje, e o que teria que ter... A gente não ouviu nada, só para avisar. Para eu ficar perto do Nader, que daí só chega o retorno, pode falar, Nader. Faz a pergunta. Não, na verdade, a doutora, deixa eu ficar do lado de cá,
Ontem conversávamos, esses corpos já deveriam ter sido encontrados nos últimos 2 dias. A gente já sabia que era na região da Mata do Tenente. Estávamos aguardando até para ontem terem encontrado esses corpos, doutora, e a senhora vai concordar. E eu não falava até para que não levasse as famílias a talvez uma expectativa que não fosse positiva, mas esperávamos para hoje, já era certeza, finalizaríamos. E eu terminei o programa de ontem falando que nós teríamos novidade hoje aqui no Balanço Geral. Doutora, conversando com a Meire, ficou muito clara a indicação da Meire e a Meire está louca para falar o que nós também já sabemos. Mas nesse momento é precipitado dar nomes. Mas a senhora acha que, a partir de agora, com os corpos sendo encontrados, a própria polícia já começa também a pegar essas outras peças e confrontar e colocar contra a parede, inclusive aquele que almoçou com o Paulo Buscariolo e o Antônio Buscariolo após o depoimento na delegacia? Encontrados sugerem execução. Todos estavam alinhados na vala, um sobre o outro, com perfurações por arma de fogo. Isso indica que não houve confronto, mas sim uma ação planejada de eliminação. Os advogados ressaltaram que, se não houver pressão social e acompanhamento da imprensa, o caso corre o risco de cair no esquecimento, beneficiando aqueles que têm poder e influência. Eles pedem que a sociedade continue cobrando respostas e que cada detalhe seja investigado. No decorrer da conversa, os representantes das famílias não esconderam a emoção. Disseram que já se passaram dias de angústia sem qualquer esclarecimento definitivo e que isso é desumano. Eles lembraram que esses homens tinham família, filhos e sonhos, e que a vida deles não pode ser reduzida a números em uma estatística de violência. O crime, segundo eles, abalou não só as famílias, mas toda a comunidade que acompanha o caso de perto. Os advogados ainda reforçaram que estão tomando medidas paralelas, acionando a justiça e solicitando que órgãos federais acompanhem as investigações. Eles acreditam que apenas com essa pressão externa será possível evitar que o caso seja abafado. Também pediram proteção para testemunhas que possam trazer informações importantes, pois há medo de represálias na região. Por fim, os advogados deixaram claro que não vão descansar enquanto os culpados não forem identificados e responsabilizados. Para eles, a verdade precisa vir à tona, não importa quem esteja envolvido. O caso Icaraíma já é um dos mais marcantes dos últimos tempos e, se não houver justiça, ficará registrado como mais um exemplo de impunidade no país. As famílias, segundo eles, merecem respostas e a sociedade brasileira merece ver que crimes bárbaros como esse não podem ficar sem solução.